12 horas 13 minutos, voltamos com o Piauí TV 1, agora o assunto é política. Já está aqui na tela ao vivo comigo, direto do Palácio de Karnak, o Marcos Teixeira. Marcos, boa tarde para você. Você vai falar agora de política, também de assuntos relacionados à gestão pública, porque o secretário estadual de governo, Merlong Solano, reassumiu o cargo e isso agora gera uma expectativa em torno de aliados do próprio governo, já que alguns suplentes de deputado federal, algumas pessoas que pretendem assumir uma cadeira lá na Câmara dos Deputados, Marcos, estão aguardando saber se ele vai ficar por aqui como secretário ou se o governador vai puxar alguém para ele assumir por lá. Conta pra gente essa história, boa tarde. Olá, Marcelo, uma boa tarde a todos. Marcelo, mas a gente volta a ressaltar aquilo que a gente tem colocado aqui no Piauí TV 1. Tudo é em caráter de interino, né? Esses secretários a partir do começo do mês de janeiro. Merlong Solano retornou ao cargo já com a portaria nomeação da última segunda-feira. Oficialmente o senhor começa para valer a partir de hoje. E o Marcelo já estava questionando que o senhor é primeiro suplente, né? Pode ter já repercussão numa possível ida do senhor para Brasília ou numa permanência aqui já no novo governo em 2019? Boa tarde, secretário. Esse meu afastamento já cumpre uma exigência legal, que aliás demorou um pouco mais o processo de sessão, porque agora vai para o Ministério da Educação também, não só na UFP como era antes. De modo que agora eu já estou liberado pelo governo federal para fazer parte do governo do Piauí, já estou fazendo parte e esse processo que nós fizemos agora serve para o ano que vem. Digamos assim, se estivéssemos nos times de futebol, poderia dizer assim, o jogador está regularizado, está no plantel à disposição do treinador. Ou seja, o senhor já estaria pronto para uma secretaria em 2019. Já está, a tramitação junto ao governo federal já foi feita, já estou no ponto. E essa deve ser a tendência ou a ida a Brasília? Bom, iniciarei o ano de 2019 tal como os demais secretários, na condição de interino. Então, iniciarei o ano como secretário de governo interino. O governador decidiu só fazer a composição do novo governo depois de enviar a mensagem da reforma administrativa à Assembleia. Então, os atuais gestores reassumirão no dia 1º de janeiro como secretários interinos. Eu também, como secretário de governo interino. Então, isso pode durar até o final de fevereiro? Isso pode durar até o final de fevereiro. No meu caso particular, tem essa outra questão a que você se referiu. Como sendo o primeiro suplente de deputado federal, o governador tem a liberdade de, como fez no governo passado, ele chegou a chamar 3 deputados federais para o seu secretariado. Se vier a fazer o mesmo, então caberá a mim e a ele decidirmos se eu ficarei em Brasília como deputado ou se depois retornarei para alguma secretaria. Secretário, o senhor entra também nessa parte de organização, né, da posse e também nos atos, né, que serão assinados logo na sequência. A posse, então, programada dia 1º, 4 da tarde. Na verdade, a programação de posse começa no dia 27, com o culto em ação de graça, às 19 horas, ali na 2ª Igreja Batista. No dia 28, uma missa em ação de graça às 18h30 na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. E no dia 1º, a posse solene na Assembleia Legislativa às 16 horas e a cerimônia de recondução aqui no Karnak às 17 horas. Então, o governador, neste ato, já assina, por exemplo, a nomeação dos secretários todos como interinos a partir daquele momento. Nessa reforma, que é o passo seguinte, o governador cortará muito em função da situação econômica? Qual é a avaliação que o governo faz? Haverá sim uma redução do número de unidades gestoras no estado do Piauí, com o duplo objetivo de enxugar a quantidade de pessoas que decidem por despesas, que podem decidir legalmente por realizar despesas, melhorar digamos assim, a condição de fazermos economia, uma vez que, de fato, a situação do estado continua muito delicada. Os sinais de recuperação da economia brasileira estão mais lentos e acanhados do que o que nós gostaríamos que estivessem. O governo federal vem adotando algumas práticas que prejudicam as finanças do estado do Piauí, como, por exemplo, a prática de manipular os indicadores do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Estão retendo recursos. Aliás, esse tem sido objeto frequente do diálogo do governador com o governo federal e com a Justiça também. De modo que, em função disso, de fato, haverá uma redução, mas o governador não abre mão de manter aquilo que ele considera necessário
para que o Estado tenha capacidade de realizar obras e serviços. O Marcelo vai participar com uma pergunta lá do estúdio. Quando você prepara aí, Marcelo, só trazer uma informação. Em cima disso que o secretário acabou de falar, o governador Wellington Dias disse hoje que está indo a Brasília. Havia uma projeção de aumento, de incremento no FPE, agora para dezembro, anunciado pelo governo, pelo Tesouro Nacional, de 20%. E o Estado foi surpreendido com uma queda de 6%. Por conta disso, os governadores hoje em Brasília voltam a discutir essa questão, inclusive com o Supremo Tribunal Federal. Marcelo, pode perguntar, o secretário já está aqui para ouvir. Realmente é um baque muito grande nessa redução. Secretário, boa tarde. O senhor falava há pouco na questão do tamanho da máquina necessário, dentro do necessário, de acordo com o governador, para que haja essa reforma e se adeque, o Estado se adeque à crise. O senhor faz parte de uma pasta, Secretaria de Governo, que está ligada ali à articulação com aliados, com políticos, e o governador foi reeleito para o 4º mandato numa coligação que envolve muitos aliados. Como é que é colocar em prática essa redução e conseguir ali adequar todos esses aliados? Dificuldade grande, né? Boa tarde. Chegou a hora de sentar à mesa com todo mundo, não é? O barco é o mesmo, tanto para... O barco é o mesmo para todo mundo, nós temos que, com muita transparência, dialogar com a base de apoio, que é uma base que é importante porque dá sustentação, dá estabilidade política, dá condição do governador aprovar as matérias que ele considera importantes na Assembleia. Disso não se pode abrir mão. Na democracia, o governador não governa sozinho. Governa com o apoio do parlamento. Para isso é preciso ter a participação dos deputados, mas dentro de uma transparência em que o governador coloque os números à mesa, a condição financeira do Estado, a arrecadação, as obrigações. O orçamento é muitíssimo engessado, de modo que juntos busquemos uma maneira de atender aos pleitos justos dos deputados, no sentido, por exemplo, de levar benefícios para as suas bases, para os municípios, mas sempre de olho na situação financeira, no equilíbrio fiscal do Estado. E por falar nessa discussão envolvendo o parlamento, o governador participa desse processo de escolha do presidente da Assembleia? O ideal é que o governador, na minha visão, se mantenha afastado. É um outro poder. Nossa base é uma base que tem 24, 25 deputados estaduais já saídos da eleição, de modo que um enfrentamento acirrado no meio de uma base de 25 deputados estaduais pode resultar numa das alas descontentes com o governador se ele vier a se envolver no processo. Eu, particularmente, tenho sugerido que o governador se mantenha distante. A Assembleia tem tido capacidade de apoiar o governador e assim será, independente de quem seja o presidente, na minha compreensão. É porque você já tem aí dois partidos, né, da base, PP e MDB, dispostos a disputar. Dispostos a disputar, e isso pode, se houver um envolvimento, na minha opinião, do governador, no sentido de claramente apoiar um dos candidatos, pode gerar, digamos assim, dissensões na parte que se sentir preterida. Muito obrigado, secretário, pelas informações. Marcelo, o governador Wellington Dias está, inclusive, viajando agora, para Brasília, para discutir, inclusive com outros governadores, essa questão do que ele considera falhas nos cálculos do FPE pelo Tesouro Nacional. É com você. Conta complicada, para a gestão. Obrigado, Marcos. Espera um aumento de 20%, reduz 6%, o governador vai a Brasília para ver como é que fica essa situação.